Qual é a importância da intimidade com o céu? E a minha resposta não pode ser outra, é a coisa mais importante. A coisa mais importante não é riqueza, não é cultura, não é fama, não é posição social, não é saúde, não é nada. A coisa mais importante é a intimidade com o céu. Viver em comunhão com o Senhor. Eu digo que é a coisa mais importante por alguns motivos. Primeiro, porque nós vemos na Bíblia que a intimidade com o céu proporciona prosperidade. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 39, você vai ver que José foi um homem que viveu em intimidade com o céu. E vai ver como ele foi próspero. Gênesis capítulo 39. Nós lemos assim nos versículos 2 e 3. Gênesis 39, 2 e 3. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. No versículo 3 podemos ler, vendo, porque o José foi vendido pelos próprios irmãos para os ismaelitas, e os ismaelitas o levaram para o Egito e o venderam para Potifar. Então, José era escravo na casa de Potifar. E o versículo 3 diz, vendo Potifar que o Senhor era com ele, com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar viu que tudo que José fazia, prosperava. Então, prosperidade. A prosperidade é uma realidade na vida daqueles que vivem em intimidade com o céu. É a coisa mais importante também, a intimidade com o céu, porque nos capacita para sermos bênção. Você já parou para pensar alguma vez, meu irmão, como José foi bênção? Ele foi bênção na casa onde ele trabalhou como escravo, na casa de Potifar. Olha o que diz o versículo 5, a partir da terceira linha. Gênesis 39, 5. A partir da terceira linha. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Vocês que conhecem a história de José sabem que a mulher do Potifar achou José muito bonito e começou a seduzi-lo, e ele resistindo, reduzindo, e ele falou para ela assim, ele disse, como eu pecaria, no versículo 9, na quarta linha, ele diz, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele vivia em intimidade com o céu, ele não podia ser vencido por aquela tentação. Quem vive em intimidade com o céu pode vencer as tentações. E aí, mas um dia, quando ele estava trabalhando sozinho em casa, só ele e ela partiu para cima dele para agarrá-lo e segurou na capa dele, e ele então, para se livrar dela, largou a capa e saiu correndo. E ela, muito mentirosa também, não é? Quando o marido chegou, Potifar chegou, ela disse, olha, o José tentou me agarrar aqui, e eu gritei, como eu comecei a gritar, ele até largou a capa dele e saiu correndo. Aí o Potifar ficou muito irado, colocou José na cadeia. Mas vejam que bênção, ele foi lá na cadeia também. Versículo 21, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro.
o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ele foi bênção na casa do Potifar. Potifar colocou ele no cárcere, ele foi bênção no cárcere. Quando ele estava no cárcere, havia lá um copeiro e um padeiro, que também estavam presos ali. E ambos sonharam, e José viu que eles estavam tristes. Por que vocês estão tristes? Aí um contou o sonho, outro também contou, e José interpretou os sonhos dele, e aconteceu exatamente conforme a interpretação de José. E o copeiro foi liberado, conforme o sonho que ele tinha tido, e que foi interpretado por José. E ele então voltou para o palácio como copeiro. E um dia, 2 anos depois que aquele copeiro tinha saído da prisão, o rei do Egito teve um sonho duplo. Apareciam 7 vacas gordas, muito gordas. Depois apareciam 7 vacas muito magras. E as vacas magras destruíam as gordas. E ele teve um outro sonho parecido. Foram 2 sonhos. Quando levantou, chamou os magos, todos os sábios lá do palácio. Eu tive esse sonho, o que quer dizer isto? E ninguém interpretou. Aí o copeiro se lembrou de José e disse: quando eu estava preso, havia lá um jovem chamado José, que interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro, e aconteceu exatamente como ele interpretou. O rei manda buscá-lo aqui. Mandou buscar José até o palácio, contou os sonhos para José. José disse: olha, o que Deus quis revelar nesses sonhos é que vai haver um período de 7 anos de muita fartura no Egito. Mas depois vai haver um período de 7 anos de muita fome. Então eu aconselho o rei a escolher uma pessoa sábia para liderar esse armazenamento de alimento, que seja um governador sobre todo o Egito para cuidar dessa parte, e para juntar muita comida, para não haver fome nos 7 anos que virão depois de fome. Aí, escolha um homem sábio para fazer esse trabalho. E o rei disse: como eu conseguiria alguém mais sábio do que você? Você vai ser este homem. E José então se tornou governador de todo o Egito. Andou por todo o Egito juntando comida. Olha, ele tinha sido bênção na casa de Potifar, foi bênção no cárcere. Quando ele foi para o palácio como governador, ele foi bênção também para o Egito todo. No capítulo 41, versículo 46, versículo 49, diz assim: assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Então, naqueles 7 anos, quando chegaram os 7 anos de fome, ele tinha muito alimento armazenado. José foi uma grande bênção para o Egito, mas não somente para o Egito, foi uma bênção para todos os povos daquela época, porque no versículo 46, aliás, no capítulo 41, versículo 57, nós podemos ler estas palavras: e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Ele foi bênção não só para o Egito, mas para todas as nações.